Boa noite a todos, bem-vindos aos estudos do Evangelho no Samaritano de Jesus. É um prazer enorme ter vocês aqui nessa noite, uma oportunidade onde podemos aprender um pouquinho sobre a doutrina, sobre as leis divinas, né? E normalmente a gente começa como uma oração, né? Então eu peço a todos que pensem em Jesus agora, nesse momento, fechem os olhos, respire fundo, fique leve, né? Porque essa conexão com Jesus, com a espiritualidade amiga, exige que a gente relaxe, que a gente pense em Jesus e se sinta leve. E emane amor, porque o mundo está precisando de muito amor, né? E a gente só tem gratidão, muita gratidão, porque estamos aqui vivos, aproveitando essa vida encarnatória para aprender. E é nesse momento, esse é um dos momentos que nós possamos aproveitar para aprender. Então, pedimos à espiritualidade amiga que inspire aqueles que vão fazer a palestra, o estudo do Evangelho, para que traga as lições que precisamos refletir e aprender. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter uma noite de estudo muito proveitosa. Que assim seja. Então, na nossa rotina, né, de aprendizado aqui nas quartas-feiras, nós começamos com oração, depois passamos por uma palestra, que hoje vai ser feita pela Fernanda, e depois vai ter o estudo do Evangelho, que vai ser feito pelo Flávio, e depois de tudo isso, nós ouvimos boas palavras, refletimos, quando nós estivermos com o nosso espírito mais leve, a gente vai poder doar nossas energias através das vibrações, né? E também vamos receber a corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes, que vai levar os seus fluidos salutares a todos os lares. Então, convido agora a Fernanda para fazer sua palestrinha. Boa noite, Rosana. Boa noite. Como vai, Fernanda? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, que nós possamos, num só pensamento, todos reunidos, mesma distância, conseguir compreender os ensinamentos dessa parábola, que nós possamos absorver ao máximo todo o ensinamento que ela tem para nos oferecer. Hoje, nós vamos falar da parábola Jesus e o centurião. Então, uma parábola bem curta, mas repleta de muito ensinamento, com muitas mensagens em cada detalhe dela, né? Então, eu coloquei aqui uma cena, né, representando essa parábola, para ajudar a gente a imaginar todo aquele contexto, né? Todo aquele ambiente onde ela se passou. E a parábola, ela é a seguinte, né? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião e rogou-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Disse-lhe: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a um, vai ali, e ele vai. A outro, vem cá, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o acompanhavam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e hão de se sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
mas os filhos deste reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, disse Jesus ao centurião: vai-te, e como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora, sarou o criado, né? Esse trecho é de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Então, vamos começar a nossa reflexão da noite de hoje. Como eu deixei aquela imagem, vou até voltar nela, para que a gente possa imaginar, né? Se enxergar nesse ambiente e ver Cafarnaum. Cafarnaum era uma aldeia, né? Uma aldeia judaica, onde esse centurião era comandante romano, né? O centurião, ele representava o poder romano naquela aldeia, né? Ele representava o imperador de Roma. E ele tinha inúmeros soldados, né? O centurião possuía 100 soldados ao seu dispor, né? Abaixo dele, para ele comandar. E esse comandante romano, né? Que tinha todos esses soldados ao seu dispor, tinha um escravo, um servo. Ele não vai pedir ajuda para nenhum dos seus soldados, ele vai pedir ajuda para um servo dele. E olha que interessante, né? Hoje, nos tempos atuais, a gente já vê, infelizmente, muitas pessoas que, por ter um empregado, já se sente superior a essa pessoa. Imagina mais de 2.000 anos atrás, a cultura daquela época. Imagina esse centurião, soldado, representante do imperador romano, para todas aquelas pessoas, uma pessoa imponente, uma pessoa de respeito, e pedir ao Mestre Jesus por um servo. O servo, naquela época, eram pessoas extremamente, vamos dizer assim, substituíveis. Poucos eram aqueles que conseguiam cativar o afeto do seu senhor para que ele chegasse a esse ponto. Então, por aí a gente já começa a perceber a diferença, né? O quanto esse centurião ele é diferente, né? A ponto dele se preocupar e ir buscar ajuda para aquele servo. E a gente pode observar mais um ponto, né? Que além disso, além dele ir atrás de Jesus, com certeza, naquela aldeia, né? Naquele acampamento de soldados, ele tinha algum médico para cuidar dos seus soldados. E com toda certeza, alguns médicos devem ter cuidado desse servo, já que ele estava preocupado. E sem sucesso, né? Porque no Evangelho de Lucas, ele mesmo fala desse servo como paralítico. Extremamente grave o caso desse servo. Então, esse centurião não tentou uma vez e pronto, desistiu. Ele estava em busca dessa cura, né? Ele estava à procura de ajudar de forma sincera aquele servo que ele tinha respeito, tinha consideração, porque senão ele não estaria fazendo todo esse esforço. Então, vamos voltar, né, para o nosso texto e perceber a reflexão que a gente quer fazer a respeito disso, né? Então, um comandante, um centurião, né, que comandava 100 soldados do Império Romano, um homem de poder, ir atrás do Mestre Jesus com toda a humildade, né? E aí a gente começa a perceber a humildade desse comandante. Com toda a humildade, ele vai pedir ao Mestre Jesus que cure o seu servo. Humildade dele conseguir enxergar o próximo, humildade dele conseguir enxergar aquele servo, não como qualquer um, né? Que ele poderia simplesmente pedir para que fosse trocado, pedir para que arrumassem um servo melhor para ele, que estivesse com plena saúde, mas não. Ele, além de tentar os médicos convencionais, ele ouve a fama, né, os benfeitos do Mestre Jesus, e ele vai atrás do Mestre Jesus com toda humildade,
sem se apresentar como centurião, sem se apresentar como um representante de Roma, ele vem pedir ao Mestre Jesus por aquele servo. Então o centurião e rogou-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Então, olha a humildade, o pedido humilde desse representante para o Mestre Jesus, para que cure aquele servo, né? Para que ajude aquele irmão. E ele coloca, e ainda tem mais um trecho na parábola que ele coloca, que é o trecho seguinte, depois que Jesus fala que irá curá-lo, aí a gente já tem um outro exemplo da grandeza do Mestre Jesus, quando ele coloca que eu irei curá-lo. Ele não pede para ver o paciente, né, o servo, ele não pede para saber o que ele tem, ele não pergunta quais são os sintomas, ou se ele comeu ou deixou de comer, se ele fez alguma atividade, ou se ele deixou de fazer alguma coisa que gerou aquela paralisia, né? Não sei quais seriam os termos técnicos para que pudesse gerar aquilo naquela época, mas Jesus nem se preocupa com possíveis ações que ele possa ter tido, porque a energia, tudo aquilo que já estava sendo apresentado para o Mestre Jesus era o suficiente para que ele pudesse curar aquele servo. E daí o centurião mostra mais uma vez uma fé, uma humildade que até hoje nós não possuímos, se a gente for observar, né? Ele coloca a seguinte: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Olha o tamanho da humildade dele enxergar o quanto Jesus é grande perante ele, né? Ele não fala nem que ele não é digno de ver o servo, ele não é digno de entrar na casa do centurião. E nós, muitas vezes, quando nós vamos fazer nossas preces, ou quando nós vamos ter o nosso momento, né, de agradecimento com Jesus, a gente muitas vezes trata ele como se ele fosse um humano como nós chamamos ele para o nosso convívio com uma certa, até com um certo, vamos dizer assim, sem enxergar a grandeza dele, enxergar a força que esse Espírito tem, a grandeza de amor, de respeito e de humildade. Então, esse centurião, ele nos vem dar uma lição muito grande de humildade e de fé. Porque ele sabe que o Mestre Jesus, ele não precisa ir até o servo para curar ele. Ele sabe que o Mestre Jesus é tão consciente, é tão preciso, que ele não precisa ir até lá. E daí ele dá até o exemplo dele. Eu, um simples comandante, posso pedir para o meu soldado, vá lá fazer isso, e ele faz. Então, o Senhor, que é muito mais do que eu sou, é muito mais capaz de falar que ele se cure e ele vai ser curado. Então, a reflexão que esse centurião nos passa de fé, né, além de toda a humildade que ele vem nos ensinar, tem um trechinho que ele coloca exatamente isso. Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Porque também eu sou sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a um, vai ali, e ele vai. A outro, venha cá, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Então, ele sabe, ele tem fé na autoridade, no poder do Cristo. Esse centurião, há mais de 2000 anos atrás, tinha plena consciência do quanto Jesus era capaz, o quanto ele tinha muito mais fé em Jesus, sabendo somente de uma parte da vida dele, conhecendo muito pouco de Jesus,
E ele tinha muito mais fé do que nós temos hoje, se a gente for observar. Olha quanto tempo se passou, nós temos plena consciência do espírito de luz, do espírito crístico que Jesus era. Nós temos plena consciência de tudo o que ele fez, não só da parábola do centurião, mas de todas as outras parábolas, de todas as outras curas, de todos os outros feitos que Jesus fez. E mesmo assim, nós nos deparamos com... Nós oscilamos, nós fraquejamos, nossa fé ainda fraqueja muito, né? Muitas vezes, eu digo por mim, muitas vezes a gente não tem essa fé de saber assim que ele vai lá e vai fazer aquilo que é preciso ser feito. E não só porque eu estou pedindo, né? E não só porque eu tenho que levar ele, mostrar para ele exatamente o que ele tem que fazer. Não, ele sabe o que precisa ser feito. Ele vai fazer aquilo que é do nosso merecimento, aquilo que é o melhor para nós. Então, olha a fé que esse centurião tem por Jesus. Olha o exemplo de fé que ele vem nos passar, não é? E ele ainda coloca, Jesus, né? Coloca ao centurião, vai-te, e como creste assim te seja feito. E naquela mesma hora sarou o criado. Então, Jesus, ele sente essa energia, né? Ele sente a fé do centurião, ele sente o quanto esse centurião se importa com aquele servo, ele sente a humildade, né? Então, tanto é que ele coloca para os apóstolos, né, ou por aqueles que estavam acompanhando ele, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Ele vem caminhando, ele tinha acabado de chegar em Cafarnaum, ele vinha caminhando, ele já tinha convivência com tantas pessoas, e ele mesmo fala que até então ele não tinha encontrado alguém de tanta fé, que chegasse a ele e confiasse de olhos fechados, olha, não precisa nem me seguir, eu não preciso nem te levar até a aldeia dos meus soldados, até onde os meus soldados estão, onde o meu servo está, para que o Senhor ponha as mãos nele e cure ele. Não, eu acredito tanto, eu tenho tanta fé no Cristo, eu tenho tanta fé em você, que não precisa. Eu sei que se você só falar, o meu servo vai se curar. Então, olha quanto ensinamento enrustido num trechinho, numa parábola tão pequena, né? Muitas vezes a gente vive falando, né, do quanto as parábolas são ensinamentos bem didáticos, mas olha quanto essa parábola tão pequena é rica, né, em mensagem e ensinamento. E ainda Jesus completa, dizendo, e digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e hão de sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos deste reino serão lançados nas trevas exteriores. Então, ele fala das pessoas de pouca fé, que muitas vezes a gente está dentro das igrejas, dentro dos centros espíritas, dentro de uma religião, e a gente tem uma fé fraca, a gente ainda não tem essa certeza que o centurião tinha, essa certeza de que ele sabia que bastava pedir de coração aberto e que se fosse para ser feito, Jesus faria. Que se fosse para aquela cura ser realizada, ela seria realizada sem ele precisar forçar o Mestre Jesus. Em nenhum momento ele põe, ele confia, ele pede humildemente e com o coração repleto de fé. Então, né, só para concluir, eu coloquei essa mensagem de Emmanuel, onde ele só vem para arrematar, né, os ensinamentos dessa parábola, quando ele coloca: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, o centurião, ele não veio falar para Jesus que ele acreditava que Jesus era capaz de curar o servo dele. Não.
Ele tinha certeza que Jesus era capaz. Ele só veio pedir. Como aquele servo não podia andar e vir até Jesus, ele veio em nome daquele servo, repleto de fé e certeza de que Jesus iria curá-lo. Então, que nós possamos ter essa fé, que nós possamos ter essa consciência, né, de que Jesus ele não nos abandona, né, que o mundo está nessa situação toda, que o nosso país está nessa situação toda, né, e puxando só um link, né, dessa parábola para a nossa atualidade, né, quando a gente se depara com essa situação do nosso país, né, não só do nosso país, mas do mundo, mas trazendo um pouco mais para perto, falando do nosso país, e quando a gente tem, né, o livro do Chico, Brasil, Pátria do Mundo, Coração do Evangelho, a gente percebe que a gente não está, Deus dará, que Jesus e os espíritos de luz responsáveis por nós, eles estão nos amparando a todo momento. Então, sim, nós estamos passando por um momento de muita turbulência, de muita dificuldade, mas que nós tenhamos fé, que nós possamos exercitar essa fé dentro de cada um de nós, que nós possamos ter a certeza, não somente crer, eu acho, eu acredito, não, eu sei que Jesus está olhando por nós, eu sei que Deus está olhando por nós, eu sei que os bons espíritos estão cuidando de nós. Basta que nós tenhamos cada vez mais fé. Então, eu agradeço a atenção de todos, muito obrigada, que nós possamos ficar com essa reflexão, né? Não só, né, passar essa mensagem para quem está assistindo, mas eu mesma ter essa lição de casa, que é exercitar cada vez mais a nossa fé no amor e no cuidado de Jesus e do nosso Pai maior. Muito obrigada e que assim seja. Nossa, Fernanda, quanta ensinamento, né, que essa palavra trouxe para nós, né? E esse paralelo que você fez aí com a atualidade, né? Realmente, a gente vê que no exemplo do centurião, a gente vê que ele tinha o poder, né? Mas ele sabia da responsabilidade desse poder, porque ele se preocupava com todos aqueles que estavam debaixo das ordens dele ou do comando dele. Então, ele se sentia responsável por aquilo. Então, apesar de todo esse poder, ele tinha humildade. E, acima de tudo, uma fé inabalável, né? Tomara que a gente também consiga, com essas lições, refletir e mudar, porque o exemplo é lindo, né? Agora só depende de nós, né, Fernanda? Ok, Fernanda. Muito obrigada, viu, pela palestra, foi excelente. Agora eu vou pedir para o Flávio vir falar sobre o estudo do Evangelho. Flávio. Olá, boa noite, tudo bem, Rosana? Boa noite a todos. Olá, tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Vamos conversar um pouquinho a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo? Então, antes de mais nada, rogamos a Jesus, aos bons espíritos, para que nos assistam, para que bem possamos compreender as lições do Evangelho da noite. Hoje nós estudaremos um pouquinho sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. É um capítulo bem interessante, porque dentro do Evangelho, o Evangelho é uma proposta de transformação moral para nós encarnados. Não só para nós encarnados, para os desencarnados também, mas que possamos colocar em prática todos os ensinamentos que estão no Evangelho. E eu, falando como Flávio, eu considero esse capítulo em específico, todos são difíceis, por exemplo, deixar de ser orgulhoso, ser puro de coração, saber lidar com a aflição, com a dificuldade, com a dor, também é muito difícil.
mas eu acho que esse capítulo aqui é um dos mais difíceis do Evangelho. É um dos mais difíceis em se colocar em prática, que é o amor pelos inimigos. Como é difícil a gente sentir, de alguma forma, respeito, apreço, consideração, ou ao menos entender aquela pessoa que a gente não consegue ter uma vibração boa, a gente vê aquela pessoa e já sente algo estranho, né? Então, eu acho que é um capítulo muito difícil. É um capítulo que realmente demanda muito esforço de nós espíritas e de nós cristãos com relação à prática do amar ao inimigo. Tanto é difícil essa prática, tanto é difícil colocar isso em ação, que Fenelon, nesse capítulo, lá no item 10, ele fala a respeito disso. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso. Então, o próprio Fenelon, um espírito evoluído, um espírito que participou da codificação, ele vem trazer essa informação para a gente. Fala, olha, não pensemos que é fácil amar o inimigo. Não pensem, é penoso, é difícil. Mas é isso precisamente que vos torna superiores a ele. Ou seja, o esforço que nós fazemos, o esforço em que nós colocamos para amar, para respeitar ao menos aquela pessoa que a gente não gosta, aquela pessoa que a gente tem raiva, a gente tem uma indiferença a ela, que a gente tem um desprezo por ela, ou que aquela pessoa tenha pela gente, é aí que nos faz diferente dela. Porque se ela não gosta de mim e eu não gosto dela, qual é a diferença? O que eu estou sendo melhor? Por que eu estou sendo mais cristão em relação a ela? Nenhuma. O que me torna cristão, o que me torna realmente um seguidor do Cristo, é esse esforço que eu faço para, de alguma forma, gostar dessa pessoa também. E é interessante, porque um pouco antes, o espírito Julius Oliver, no item 9, ele fala assim, olha só que interessante que ele fala a respeito dos espíritas. Todo espírita... Não, vou até um pouquinho mais para frente. Não, vou ler aqui, ó. Todo espírita que pretendesse ter, ainda hoje, o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa fora da caridade não há salvação. Ele fala assim, olha, toda pessoa que se diz espírita, mas que quer vingar, que quer ter ódio, que quer praticar o duelo de alguma forma, ele é indigno de participar desse movimento que o lema principal é fora da caridade na salvação. E olha o que ele acrescenta. Não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita, podemos colocar aqui cristã também, ampliando esse leque, possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, do perdão. Gente, se alguém quiser fazer alguma colocação para a gente tornar esse bate-papo mais dinâmico, para a gente tornar esse bate-papo aqui para a gente realmente trocar umas ideias, pode mandar aí um comentário no Facebook que o nosso irmão Amauro aqui da técnica libera o comentário e a gente troca uma ideia, tá bom? Fiquem à vontade, não precisam se fazer de arrogados, não precisam ficar envergonhados. Vamos bater um papo aqui. Isso daqui é para a gente bater um papo, tá, gente? Não é só um monólogo, não. Então ele fala assim, a grande família pode ceder ao impulso da vingança. Por quê, gente? A gente precisa compreender o que há subjacente com relação ao inimigo. O que existe por trás da questão do inimigo? Por que existe um inimigo? Porque tem uma pessoa que eu não gosto dela. Por que eu não vou muito com a cara de uma pessoa? Porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho inimigo. É muito comum a gente ouvir isso. A pessoa fala, não, eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigo. Eu sou uma pessoa que não tem inimigo. Só que a gente acha que esse termo inimigo é uma palavra muito forte. E a gente esquece que essa questão de inimigo, ela tem vários graus. Por exemplo, só fazendo um paralelo aqui. Eu chego para uma pessoa, chego aqui para você, fulano, tô doente.
Nossa, Flávio, o que você tem? Ah, eu tô. É que a gente não pode falar gripezinha hoje, que a pessoa fica com medo do corona, né? Ah, mas eu tô com. Tô com uma luxação no dedo aqui. Meu dedo tá com uma luxação no meu dedo. Ela, Flávio, mas isso não é nada. Mas como não? Eu tô com uma luxação no dedo, essa luxação tá doendo e tá me incomodando. Não deixa de ser um tipo de doença, um tipo de enfermidade. Só que a enfermidade, ela tem vários graus. Tem essa enfermidade fraquinha e tem aquela enfermidade que é mais grave, que pode me levar a uma unidade de tratamento intensiva, a UTI, ou até mesmo pode me levar ao desencarne. Então percebam que a doença ela tem vários graus. Essa questão dos inimigos, ela tem vários graus. Então o inimigo pode ser desde aquele que eu vou lá e atento contra a vida dele, eu tiro a vida dele, ou tem aquela pessoa que eu não vou com a cara dela. Não deixa de ser um inimigo. Não deixa de a energia ser negativa, uma energia de uma energia ruim com relação àquela pessoa. O grau é diferente, mas a energia é a mesma. Então essa questão do inimigo, da inimizade, ela assume vários graus. Então, de modo que nós, cristãos, nós não podemos nem ter essa relação de achar que a gente não tem inimigo. Tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente vive confortável com essa ideia de que a gente não tem inimigo, e quando a gente chega no plano espiritual, a gente percebe o tanto a gente falhou diante das oportunidades que tivemos quando encarnados. Para quê? Para resgatar e amar os nossos inimigos. Então, a questão subjacente à relação à inimizade é o quê? O primeiro ponto que a gente tem que mergulhar aqui é na questão da lei de sociedade. Por quê? Nossa, Flávio, que estranho. Gente, nós vivemos em sociedade. Isso significa que nós nos relacionamos com outras pessoas. Nós não podemos, nós diante das leis divinas, nós não conseguimos viver sozinhos, isolados. Ah, Flávio, eu conheço fulano que mora numa roça lá quietinho, lá sozinho. Ele pode até passar uma encarnação lá isolado, mas mais cedo ou mais tarde ele vai ter que se interagir com outras pessoas, porque a lei de sociedade é uma lei de Deus. E dentro da lei de sociedade a gente se interage com outras pessoas. Só que as outras pessoas não são iguais a gente, graças a Deus. Elas pensam de forma diferente que a gente, elas agem de forma diferente que a gente. E dentro da sociedade, nós temos as pessoas que pensam mais ou menos igual a gente e outras pessoas que não. E é aí que começam a surgir os conflitos. E dentro dessa diversidade no meio social, o que a gente percebe? Certos atritos sociais. Então, quando a gente fala que o inimigo ele assume vários graus, significa que a gente tem aqueles inimigos eventuais e os inimigos encarniçados. O que isso significa, Flávio? Que, por exemplo, se eu saio da minha casa, estou conduzindo o meu carro, levo uma fechada e xingo aquela pessoa, eu discuto com aquela pessoa, eu acabei de ter um inimigo eventual. Eu acabei de criar algo negativo, um vínculo negativo com aquela pessoa. Um vínculo de energia com aquela pessoa. Então eu tenho aí um inimigo eventual. E pasmem, nessas pequenas bobeiras, nessas pequenas coisas frívolas da vida, podem surgir situações de extrema, de causas de queda gravíssimas para o espírito. Quantos e quantos casos a gente não vê que numa simples discussão de trânsito um vai lá e tira a vida do outro? Então, nessas pequenas coisas do dia a dia, a gente tem esse inimigo. A gente se dá com essas pessoas que são nossos inimigos, sim. São nossos inimigos, sim. Ah, Flávio, não é possível. Tudo que não está pela lei do amor, a partir do momento que eu falo um palavrão, que eu discuto, que eu xingo, que eu faço,
eu estou aí produzindo uma energia negativa. E se é com relação ao próximo, está enquadrado na questão de inimigo. E também tem os inimigos encarniçados, é aquela pessoa que a gente se convive com ela, que ela está ao nosso lado, seja no trabalho, seja na família, que eu não consigo me dar bem com aquela pessoa e eu tenho que conviver com ela. Quantas e quantas pessoas que não suportam o chefe, mas não tem opção, tem que conviver com ele. Então, como lidar com tudo isso? Como eu vou fazer para amar o meu inimigo? Como que eu faço, Flávio, para eu não discutir no trânsito? Como que eu faço para me dar bem com aquele parente que eu não consigo nem olhar para a cara dele? Como que eu faço para me dar bem com o meu chefe? Como que eu faço, sendo chefe, me dar bem com aquele empregado, não simplesmente demiti-lo, mandá-lo embora? Como que eu faço com isso, Flávio? É aí que está a racionalidade da doutrina espírita. É aí que está o fundo que a doutrina espírita nos traz de compreender a essência. Por que que existem inimigos? Por que que eu me deparo com pessoas que eu não consigo me dar bem com ela? O que me explica, o que me justifica isso, Flávio? E a doutrina espírita traz uma explicação. Então, antes de a gente pensar em amar os inimigos, eu tenho que compreender por que que aquela criatura, aquele ser humano, foi colocado em meu caminho. Por que que eu estou passando por aquela situação? Um exemplo muito simples dessa questão dessa dificuldade que a gente tem no dia a dia, que a gente às vezes se irrita com o próximo. Nesse final de semana, por exemplo, eu estava no supermercado e em um determinado momento eu vi uma pessoa no supermercado com um saquinho e colocou em cima da prateleira e foi embora. E eu estava passando ali, eu olhei que era um saco cheio de camarão ali. Eu fiquei indignado com aquela pessoa, fiquei bravo, até comentei com a Kátia, falei, Kátia, que absurdo, o que essa pessoa tem na cabeça, o que esse camarão tem também? Eu fiquei bravo, eu fiquei indignado. Porque, poxa, o que me faz aquela pessoa ir lá na peixaria, pegar aquele camarão e depois largar ele na prateleira e ir embora? Por que ela não leva de novo? Então, isso vale de reflexão pra gente. O que eu tenho a ver com isso? Por que eu estou impaciente com aquela pessoa? Por que eu simplesmente não pego e devolvo isso para não estragar aquele camarão? Então é isso que a gente tem que perceber, conviver no nosso dia a dia. É saber entender isso. E por trás disso tudo, gente, dessa questão do fator inimigo, existe a lei do karma. É a lei de ação e reação. Então, para a gente começar a pensar em amar os inimigos, a gente precisa estar afinadíssimo com a lei de ação e reação. E o que é a lei de ação e reação? Tudo que me acontece tem um motivo. Então, se eu não me dou bem com aquele parente, se eu não consigo engolir aquele parente, se eu não consigo engolir aquele chefe, se eu não consigo engolir aquele colega de trabalho, se eu fico irritadíssimo no trânsito diante dos acontecimentos, eu preciso parar e refletir, mas o que está de errado comigo? O que está de errado? Porque o erro está comigo. Eu que tenho que rever isso. Por que que eu estou irritado com essas... Por que que eu fiquei irritado com aquela senhora que deixou aquele peixe fora da prateleira? O que está acontecendo? Por que que eu sou impaciente? Porque eu estou irritadiço. O que me está fazendo isso? Então isso se depara com o nosso dia a dia, com os nossos, principalmente familiares. Porque aqui fala da vingança, porque quando a gente menospreza essa lei de ação e reação, quando a gente esquece que nós tivemos vidas passadas e que isso pode refletir no que eu estou vivendo hoje, a gente vai cair para quê? Para a vingança, para o ódio e para o duelo. A vingança não nos tempos de outrora, quando a gente ia lá e pegava uma arma, ficava na espreita, ou pegava uma faca, uma espada e ia lá para matar a pessoa. Hoje em dia é mais difícil. Não, pelo menos entre uma certa parcela da sociedade. A gente não resolve mais as coisas na facada, na bala e na espada. Alguns seres ainda primitivos assim resolvem, assim se comportam, é verdade. Mas uma grande parcela da sociedade não, já superou isso.
mas a gente faz essa maldade de outras formas. A gente se vinga de outras pessoas falando mal dessa pessoa para outra pessoa. Então, o que faz a gente buscar melhorar isso? É entender. Opa, se meu chefe ele me trata dessa forma, é provável que em algum momento da minha existência anterior eu tenha sido um mau chefe. E daí o que eu faço? Eu começo a vibrar, eu começo a analisar, fazer uma reflexão por que fulano me comportou assim, me tratou assim. Por que meu chefe falou isso para mim? Será que eu não tive culpa também? Será que eu não fiz uma cara feia? Será que a minha expressão corporal não fez com que ele me tratasse assim? Será que eu sou um bom trabalhador? Será que eu sou um bom tio, um bom marido? Será que eu sou um bom irmão, um bom primo, um bom filho? Será que eu estou agindo de forma cristã? Todas essas reflexões nós temos que fazer, porque daí a gente começa a entender, a compreender a essência do negócio e a gente começa a agir, se comportar de forma diferente. E aqui é interessante, eu trouxe aqui só para a gente refletir, a caráter de reflexão, já passando para as nossas conclusões, já está dando nosso tempo, tinha bastante coisa para falar ainda, mas não vai dar tempo. O capítulo 19 do, Evangelho, do livro Nos Domínios da Mediunidade, do Francisco Cândido Xavier, traz uma questão desses desajustes familiares. Por que muitas pessoas não se dão bem no meio familiar? Olha só, falando sobre duas pessoas que estavam encarnadas e não se gostavam. Chamados, esses dois encarnados, pela esfera superior ao reajuste, olha só o que eles dizem, raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos uns à frente aos dos outros e alimentam compaixão no imo de si mesmos, aquela coisa que você fala, eu não consigo entender por que eu não vou com a cara dele. Os raios tóxicos da antipatia que, concentrados, se transformam em venenos magnéticos suscetíveis de provar a enfermidade e morte. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Eu não preciso ir lá e xingar, brigar, bater, discutir. Basta a energia entre essas duas criaturas, já demonstra que... olha só, nosso querido irmão Mauro. Mauro, deixa aí para eu ler aqui. Segura aí, Mauro, segura aí que a gente já troca uma ideia com relação a isso. Recíproca se expressa em contendas visíveis. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio e ciúme, violência e desprezo, as quais, alimentadas de parte em parte, constituem corrosivos destruidores. Ou seja, só as energias dos pensamentos aqui deletérios um com o outro já causa essa dificuldade, essa aversão de um para com o outro. O Mauro, solta aí para a gente conversar. Considerando esse momento crítico da política no nosso país, como ficam os sentimentos que usinamos contra um político e outro, às vezes com certa raiva, e por que não dizer ódio? Mauro, perfeita a sua pergunta. Porque realmente, né, a gente vê uma diversidade de opinião política. Uns pensam de uma forma, outros pensam de outra, e alguns pensamentos irracionais, os pensamentos que a gente fica bravo, a gente chega até a nutrir esse sentimento realmente de ódio com relação a certos políticos, a certas pessoas. Eu acho, Mauro, que nessa questão a gente tem que tratar o que a Fernanda falou ali, essa questão da fé. Quando ela fez a alusão ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente tem que ter a compreensão legítima de que isso daqui não está uma nau a matroca, isso daqui não é um barco à deriva. Isso daqui existem espíritos que estão coordenando, que estão à frente disso tudo. E essa diversidade de opinião, essas questões
de extremismo, sem fazer colocação a nenhum partido político, sem fazer nenhuma alusão a nenhum político, mas essas opiniões extremistas, seja de qual questão política for, a gente tem que compreender que isso é necessário para a nossa evolução. Nós precisamos passar por isso para a gente valorizar o equilíbrio, para a gente valorizar a questão da honestidade, da probidade, do equilíbrio, que nem lá nem cá. Vamos ter um equilíbrio, vamos respeitar todas as opiniões, vamos agir de forma democrática, e a democracia não é fazer prevalecer a vontade da maioria, mas sim também respeitar a vontade da minoria. Essa é a essência da democracia. Democracia não é fazer valer a maioria, e sim respeitar também a opinião da minoria. Então, eu vejo que a gente tem que manter a harmonia, manter o equilíbrio, não nutrir essas energias negativas, trabalhar de forma positiva, fazendo o nosso papel como cidadão, como brasileiro, e vibrar bastante por esses políticos e ter muita fé que isso daqui não está abandonado. Jesus está no comando, tem espíritos muito preparados, muito equilibrados, que estão também aqui dirigindo, e não tem ninguém aqui de aventureiro, espíritos que já têm milhares e milhares de anos de experiência no trato com a coisa pública, e que isso daqui tem conserto sim. Só para encerrar, Mauro, para a gente ter uma ideia nesse contexto que você falou de quão longe nós estamos ainda do ideal, porque a gente fala muito de mundo de regeneração, que nós estamos passando, evoluindo, a gente fala muito disso, mas a gente está muito longe disso, viu, Mauro? Viu? A gente está muito longe disso, porque olha só o que o Espírito Adolfo fala na questão do duelo. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Enquanto houver uma gota de sangue derramado pela mão do homem. Essa questão da indiferença com o próximo. A indiferença é tão grande que as pessoas hoje estão se matando por discussão no trânsito. As pessoas estão se matando sem motivo, só porque um olhou diferente para o outro. Então, a gente está caminhando, mas a marcha é longa ainda. A marcha é longa, a gente só está começando. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e nos dê a sua paz sempre. Um abraço a todos. Flávio, muito obrigada aí pelas reflexões, e isso me faz pensar em relação a orar e vigiar, né? A gente sempre tem que estar olhando que tipo de energia nós queremos dar para o mundo, porque quando a gente fala em caridade, é tudo, inclusive os nossos sentimentos, né? Então, no trânsito, somos humanos, não tem nenhum aí que vai escapar, mas pelo menos o exercício tem que começar em algum momento. E com relação à política, a gente vê toda essa discussão e tudo isso que está acontecendo no nosso país, mas se a gente olhar há uns 5 anos, 6 anos atrás, ninguém ligava para a política, ninguém olhava o que estava acontecendo no país. Então, às vezes, tem que ter um burilamento para a gente começar a realmente ser um cidadão e cumprir a lei da sociedade, da convivência, da participação e da contribuição, né? Então, nada é por acaso. Né? Rosana, se você me permitir só 2 apartes rapidinhos com relação a isso, porque eu gosto sempre de brincar assim, que quando a gente vai fazer uma sopa, a gente coloca lá a batata, a cenoura, e tá tudo aquele alimento duro, aquele alimento, a gente coloca na panela de pressão, ela tem que fazer aquela ebulição toda para o alimento ficar maciozinho, molinho. E às vezes é a mesma coisa que acontece na sociedade. A gente precisa colocar a sociedade em ebulição para movimentar, para agir, para depois amolecer os corações, né?
Então, eu sempre gosto de Perfeito, usar essa analogia com relação a isso. E perfeito. um outro detalhe só, com relação a essa política, né, que essa colocação do Mauro bem pertinente, é que assim, às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente fica com ódio, mas com raiva e ódio, muitos já ficam. Então isso já é o senso comum. O que vai nos fazer diferente dessas pessoas é, como você disse, o vibrar harmonia, o vibrar paz e amor. É como está aqui no Evangelho. Para aquela pessoa que me agride, eu erguer a mão, eu não estou sendo diferente dela. Estou sendo igual a ela. Então a gente tem que fazer o diferente, a gente tem que ser o diferente. Numa sociedade em que as pessoas estão com os ânimos acirrados, a gente tem que ser o diferente. A gente tem que Verdade. vibrar paz e harmonia. Muito bem colocado. Obrigado, Flávio. E vamos aproveitar falando de vibrações, nós vamos fazer as vibrações agora. Obrigada, Flávio. Bom, hoje a gente teve muitas reflexões, né? Então, sabendo da necessidade que o Brasil, o planeta está precisando de vibração, esse é o nosso momento de fazer nosso esforço das melhores vibrações e sentimentos que a gente possa doar para esse país, para esse planeta. Então, eu convido a todos a pensar em Jesus e a trazer dentro de seus corações aquele calor, daquele abraço, daquela energia boa, e saber que nós somos capazes de contribuir com a espiritualidade amiga, que está trabalhando muito para o nosso melhoramento e para o melhoramento do planeta. Então, que possamos vibrar pelas crianças que encontram instituições que precisam de um amparo, de um pai, de uma mãe, que seus corações daqueles pais que estejam dispostos a adotar uma criança, a dar um lar, sejam inspirados pela espiritualidade amiga a fazer. Que possamos também vibrar pelos médicos e os hospitais que hoje estão no limite do atendimento da Covid, para que eles tenham forças, e não só os médicos encarnados, mas aqueles espíritos médicos desencarnados que também estão na mesma missão, trabalhando para salvar muitas vidas. E para a espiritualidade também, que está amparando nossos irmãos que estão desencarnando nesse momento, que esses nossos irmãos possam receber a nossa vibração de amor e de luz e de paz, e para que eles sejam guiados pela espiritualidade amiga para o seu refazimento. Que possamos vibrar também por aqueles que estão no erro, que estão nos presídios, ou que ainda têm uma mentalidade que não despertou para o bem e para Jesus. Que eles possam, em algum momento, refletir sobre suas atitudes e perceber que, ao invés de destruir, possam construir, porque nós temos a habilidade de construir, porque Deus nos deu muitos talentos, muitos dons, e que nós temos que descobrir e colocá-los em práticas na construção de um mundo melhor, de um país melhor, de um espírito melhor. Então, que nós possamos sempre buscar a positividade, buscar a ação em prol do próximo, e a ação pode ser tanto em pensamentos, em palavras, como em atitudes. Que a nossa fé possa ser fortificada a todo momento, e que esse burilamento, nesse momento que nós estamos passando, seja para tornar a nossa fé cada vez mais inabalável, porque a gente sabe que tudo o que acontece é para o nosso bem, e que possamos mudar e lutar e fazer o nosso melhor por aquilo que tenhamos força e que tenhamos inspiração.
mas aceitar aquilo que não possamos mudar, porque assim é que tem que ser e assim é que mostra a nossa fé. Que Jesus nos abençoe nesse caminho, fortalecendo sempre. E agora, aproveitando esses momentos de vibrações, onde nós estamos mais leves em nossos sentimentos, aproveitando toda essa energia, que possamos também contribuir e receber a corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes, médico e sua falange maravilhosa, que vem visitar todos os lares para curar os males físicos e espirituais. Dr. Bezerra de Menezes, muito obrigada por visitar-nos, por levar esses fluidos maravilhosos nos lares de todos aqueles que precisam, para energizar, encher de luz o lar das pessoas, para fortificar-lhes a fé, para curar as depressões e as tristezas, e para levar a energia que ilumina para aqueles que acreditam em Jesus. Que a cura possa estar presente em nossas vidas e em nosso espírito. Que essa falange maravilhosa seja recebida com amor e com dignidade, porque somos, como o centurião, muitas vezes não somos dignos, mas o socorro nos vem através da espiritualidade e dessa falange maravilhosa. Obrigada, Dr. Bezerra de Menezes, obrigada a todos os seus médicos que colaboram para amenizar as dores, sejam males físicos ou espirituais. Muito obrigada pela sua ajuda e pela sua visita. Que Jesus vos abençoe. Que assim seja. Agora, mais uma vez, felizes e leves por ter feito esse estudo maravilhoso, por ser parte desse aprendizado dessa doutrina maravilhosa. Agradeço a todos que estão aqui e aqueles que querem estudar e querem conhecer um pouco mais sobre a doutrina. Veja que no vídeo tem um e-mail que é para estudar conosco, chama contato@samaritano.com.br. Se vocês tiverem, nós temos curso praticamente todos os dias da semana, em vários horários. Mande um e-mail para nós, para participar desses estudos, a gente usa a plataforma Zoom, né? Que aí tem bastante interação, a gente pode conversar, discutir ideias, é bastante interessante e contribui bastante para o nosso crescimento espiritual. E com certeza, a gente conhecendo a teoria, fica mais fácil de visualizar aquilo que nós podemos colaborar para nos melhorar a vida e a sociedade que nós vivemos. Agradecemos a todos pela presença e espero contar com vocês na próxima quarta-feira. Até logo. Fiquem com Jesus.